Pois é, parabéns! Brasil ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Não assisti, mas fiquei curiosa, porque se ganhou o Oscar, alguma coisa de boa deve ter. Será? Enfim, eu não sei exatamente como funciona o Oscar, mas hoje eu quero mostrar para vocês, eu trouxe um trechinho de uns vídeos do canal do Jurandir, que ele fala sobre filmes, mas não é também, né, quer dizer, ele fala sobre os filmes, mas não só isso, ele fala sobre por trás dos filmes, como que funcionam as produções, também falar a questão dos números, quanto é investido e tudo mais. O canal dele é interessantíssimo para quem gosta de cinema. E aí nesse vídeo que eu vou trazer para vocês, já, mas antes para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ele não vai falar exatamente, somente, né, do Oscar e desse filme, né, Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, mas ele também vai falar por que os filmes brasileiros não estão nessa competição o tempo inteiro. O vídeo dele tem 40 minutos, eu trouxe só alguns pontos mais que eu achei um pouco mais importantes para trazer aqui para vocês, mas sugiro que vocês assistam para entender como tudo isso funciona. Então vamos lá, deixa eu mostrar um trechinho para vocês. Para vocês acharem o canal dele, é só jogar Jurandir Gouveia, que é o nome do canal dele mesmo, né? O nome dele é o nome do canal também. Em 2023, o último ano dos relatórios disponíveis na data dessa gravação, a Ancine investiu 2 bilhões 346 milhões de reais, somando investimentos diretos pelo fundo setorial e indiretos por renúncia de receitas. Mas no total, em 2023, o cinema nacional arrecadou apenas 66 milhões de reais em bilheteria. Mas ele gastou mais de 2 bilhões de reais na produção das próximas obras que ele vai fazer. É um gasto 31 vezes maior do que o que ele está conseguindo arrecadar. A conta simplesmente não fecha. E por que não fecha? O que ele explicou nesse vídeo, tá? Para resumir para vocês. Não fecha porque o Brasil, na verdade, o governo do Lula, ele dá muito investimento, sei lá, 23 bilhões, eu não sei o número exato, não lembro agora, mas tá na casa dos bilhões, para uma imensa quantidade de pessoas que querem produzir filmes. E isso é um problema. Aí você vai falar, nossa, ai, por que é um problema? Porque exatamente, ele dá pouquinho de dinheiro para um monte de gente. E ele explica nesse vídeo que não é com pouco dinheiro que você constrói um filme digno de um Oscar. Por exemplo, esse Ainda Estou Aqui gastou 40 milhões para produzir. Por que tem que ter foto, tem que ter cor, tem que ter imagem, tem que ter texto, tem que ter uma série de produções que conjuntas vai fazer com que você concorra pelo menos ao Oscar, mas precisa de dinheiro. E aí o que faz? Você olha esse montante que o Brasil distribui para o cinema brasileiro, só que cada pessoa fica com, sei lá, 1 milhão, 4 milhões, sei lá, 7 milhões, e não é suficiente para fazer um filme bom. Fora que, com isso, ainda temos o quê? As cotas. Ah, você precisa pegar uma pessoa lá do Nordeste, que seja negra, que seja homossexual, que seja não sei o quê. Você não está pensando na questão da qualidade, da capacidade que essa pessoa tem de fazer um bom filme. Você quer inclusão. E, normalmente, né, o que acontece é que, se a gente fala só em inclusão, a gente não está pensando na questão da capacidade da pessoa de fazer o filme. E não estou falando que essas pessoas que foram escolhidas não tenham a capacidade, que é isso que ele fala aqui. Ele falou que da lista de filmes que ele assistiu e que foram produzidos, muitos deles teriam a capacidade que, se tivesse um pouquinho mais de investimento, de ganhar, de ter mais visibilidade. Mas porque o dinheiro foi dado para outras pessoas, outros produtores que não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, você perde. Em vez de você investir em um que você fala, não, esse vai dar, então vamos investir tudo que a gente tem neste cara, porque ele vai trazer um retorno muito grande para o Brasil, não é isso que está sendo feito. Então, para algumas coisas, a gente precisa que as pessoas sejam capacitadas, tenham capacidade de fazer. E não é isso que acontece muito, né? E aí, vamos ver mais o que ele falou. Esse é um modelo que não se autossustenta. O nosso cinema não se paga. Não existe público suficiente para os bilhões que estão sendo investidos no cinema. Melhor dizendo, existe público suficiente, mas ele não está disposto a assistir o tipo de filme que a gente está produzindo. E aí ele fala, por exemplo, que tem filmes muito específicos para um grupo. Por exemplo, nessa lista que ele falou,
0,69% da população, nem 1% da população é trans. Só que a maioria desses filmes tem alguma coisa de inclusão sobre pessoas trans. Não é que a população no geral não queira ver filmes trans, só que é um grupo tão pequeno que eles insistem em colocar isso o tempo inteiro, que aí a pessoa fica assim, ah, beleza, isso de novo, vai. Então as pessoas querem ver coisas mais do cotidiano num geral, não focado em certos tipos de grupo. Porque o que acontece? Quando você faz um filme focado em um certo tipo de grupo, numa massa, um grupo, a minoria, não tem público. E aí é que tá, você gasta 1 milhão, 4 milhões para a pessoa produzir um filme que é para esse público, né? Porque existe público, né? Existe filme para criança, existe filme para adolescente, existe filme, sei lá, para as pessoas mais velhas, existe, né? Por isso que agrada certo tipo de pessoa. E aí quando eles fazem filmes que agradam essa população, essa minoria, não tem público. E aí 40 pessoas assistem, 400. Ele falou que teve até filme que foram 5 pessoas, nem as pessoas que produziram o filme assistiram. Entendeu? Existem 5 momentos em que o cinema nacional teve público excepcional. E isso mostra que havia uma tendência de crescimento no cinema. Mas olha só por que é que isso aconteceu. Em 2003, 127 milhões de reais de bilheteria foram apenas dos 10 primeiros filmes. E esses filmes aqui, ele tá falando Carandiru, Lisbela e o Prisioneiro, Os Normais, Maria, Mãe de Filho de Deus, na época que faziam coisas religiosas, né? Xuxa, o quê? Abracadabra, Deus é Brasileiro, Didi, O Homem que Copiava, Aquaria, eu não sei o nome disso, A Taça do Mundo é Nossa. Então, desses 10, precisou 10 filmes, mais ou menos, né? Mais ou menos não, porque Carandiru eu gosto muito, né? Mas 10 filmes para conseguir uma bilheteria de 127 milhões. Mas o Brasil gastou quanto? Bilhões para produzir esses filmes. Então, não se vende porque as pessoas não querem assistir. Então, a gente gasta dinheiro, mas o público não paga para assistir esses filmes. Porém, aqui ele vai mostrar os filmes que fizeram essas curvas gigantescas. Já em 2010, a gente teve o fenômeno do Tropa de Elite 2, que sozinho arrecadou 103 milhões de reais. Eu gosto mais de Tropa de Elite 1. O 2 eu fiquei um pouco confusa, na verdade eu assisti uma vez só, fiquei um pouco confusa sobre a situação. Eu acho que eu preciso assistir de novo, que a gente está num momento muito bom para voltar a assistir Tropa de Elite, né? Mas a grande surpresa acontece a partir de 2013, 2016 e 2019. Foi o auge do cinema brasileiro em termos de bilheteria. E tudo isso por causa de um cara, Paulo Gustavo. Ai, gente, quando fala de Paulo Gustavo, eu fico triste, porque assim, eu gosto dos filmes dele. Tem pessoas que falam assim que ele é o mesmo personagem em todos os filmes, né? Se ele muda, ele tá fazendo o mesmo personagem, o pessoal critica ele um pouco por causa disso, mas querendo ou não, o cara era engraçado. Eu acho que eu assisti os 3 filmes dele, Minha Mãe é uma Peça. Eu gostava pra caramba, eu dou umas boas risadas. E sua trilogia, Minha Mãe é uma Peça. Eu dei, né, umas boas risadas. E com isso, uma parte do cinema nacional morreu com ele também, porque esse cara sozinho estava financiando boa parte do cinema nacional. Paulo Gustavo não estava fazendo filmes que tiravam o dinheiro do governo, ele estava circulando a economia. Seus filmes geravam emprego, geravam economia. Filmes deveriam existir para serem assistidos pela população, principalmente quando o contribuinte, a população, é quem está pagando por esse filme. O seu vizinho tem o sonho de ser um cantor. Antes dele explicar, ele vai dar um exemplo do porquê que o Brasil ele faz filmes, mas o pessoal não vai assistir. Justamente por causa disso que eu falei antes. É porque as pessoas fazem filmes ou para uma minoria, um grupo fechado, ou porque elas não têm a capacidade de escrever um bom roteiro. Ela não tem a capacidade de mudar o cenário ou pensar de uma forma diferente. As pessoas, e aí ele vai explicar agora, querem fazer o meu sonho. O meu sonho é ser roteirista. Eu tenho uma ideia que eu acho na minha cabeça que é brilhante. Só que se você for conversar com profissionais, com pessoas que realmente entendem, que têm uma certa experiência, ele vai falar assim para você, não, talvez não seja bom, vamos mudar tal, mas você fala assim, não. Aí você entra com ação no governo,
O governo bonzinho como ele é, que ele não se importa com o lucro, não se importa se isso vai trazer dinheiro para o Brasil ou não, ele só quer que você se sinta bem, ele só quer que você se sinta acolhido. Então o que é que ele faz? Toma aí R$ 1.800.000 para você produzir o seu filme, o filme fica uma merda, ninguém assiste, a gente não tem retorno, mas ano que vem eu vou pedir mais, porque eu tenho que realizar meu sonho. E aí a gente fica nessa, ninguém assiste, tem um monte de filme ruim, ninguém investe. E aí ele fala assim que o problema também do Brasil é que assim, tem um monte de pessoas produzindo filme no Brasil, mas em todos os lugares do Brasil. E que o ideal seria que você tivesse um lugar concentrado para fazer isso. Estilo Hollywood, igual a Índia. Por exemplo, a Índia tem o Bollywood, não é? São concentrados em um lugar. Se você quer produzir filme, se você quer fazer filme, se você quer ser um artista, se você quer ser ator, blá, 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 você tem que ir para aquele lugar, porque você foca, você dá o dinheiro, aquilo é formado para isso. E o Brasil não. Então as pessoas estão espalhadas, não pode focar muito em São Paulo, porque senão você não dá emprego para as pessoas ao redor do Brasil e acaba caindo nessa coisa toda, entendeu? De a gente ter muitos filmes, mas as pessoas não gostam dos filmes porque... Então o ideal seria, eu pego todas as ideias que as pessoas têm ao redor do Brasil, não importa, e a gente vai escolher quais deles são os melhores. Sei lá, tem 5 bons? Ok, vamos pegar todos esses 20 bilhões e colocar nesses investimentos, nesses daqui que a gente acha que é bom e começar a divulgar, produzir tal. Então essas pessoas que estavam querendo produzir esses filmes, venham trabalhar nesses projetos e não que cada um fizesse um projeto diferente, entenderam? E o Ministério da Cultura investiu 7,5 milhões de reais para ele produzir um single, uma única música. E então reservou um estádio para que ele pudesse apresentar. E ele entrou no estádio e gastou aquela fortuna para colocar todos aqueles aparelhos de som maravilhosos. E então ele cantou no estádio para uma plateia de 5 pessoas. Isso é absurdo, mas é algo assim que a gente está fazendo com o cinema. A gente está investindo milhões de reais, que a gente já vai ver que, na verdade, nem são o suficiente, que isso está muito errado, mas a gente... Por quê? Eu não tenho essa parte aqui, que eu não cortei essa parte para vocês, mas o que ele quer dizer com não são suficientes? Justamente por isso. Às vezes a gente fala assim que o governo investiu 7 milhões em um filme, e não é nada. Precisa-se, pelo menos, para ter, sei lá, um bom filme, 40 milhões, como foi o Ainda Estou Aqui, é isso que ele está falando. Você pensa que é muito, mas por ser picado, não é um investimento adequado. Está gastando milhões de reais com pequenos filmes que ninguém vai assistir, com obras que são sonhos pessoais da pessoa que sempre quis ser um cineasta, mas que não sabe atrair público para o seu filme, que não está fazendo um filme para as pessoas assistirem, está fazendo um filme simplesmente para saciar sua vontade. O problema é quando a gente gasta uma fortuna em um projeto pessoal que não tem nem destino, não tem nem público. A gente está falando de filmes, como a gente viu, que tiveram 400 pessoas para assistir, 320. Tem coisa ali que foram vistas por 5 pessoas. Nem todo mundo que estava sequer fazendo o filme assistiu o filme. Tem uma lista, ele falou dessa lista, alguns nomes. Listas de filmes que você fala, que é isso? Você nunca ouviu falar, porque não teve dinheiro suficiente para ir para a mídia, para ser divulgado, para ter um marketing, por causa disso, porque você pegou esse 1 milhão, que é pouco dinheiro para produzir um bom filme, aí você produziu um filme merda, onde ninguém vai ver e não vai ter o retorno de bilheteria, porque as pessoas realmente não querem assistir. E é isso, é assim que a gente vai gastando dinheiro com o cinema brasileiro. Então, assim, se vocês querem entender um pouco mais além dos filmes que estão sendo lançados, né, entender de cinema, como que funciona, os bastidores e tudo mais, sigam ele lá, que o canal dele é maravilhoso. Inclusive faz algumas críticas muito boas. Ele fez sobre a crítica do filme, sei lá, do Bafafá, do cara do México, que ele queria fugir dos crimes que ele cometeu, e aí falam que, porque agora ele é uma mulher, ele não é uma pessoa ruim. Enfim, gente, a crítica dele é maravilhosa sobre esse filme, eu não sei o nome, enfim, não importa, mas é isso. Sigam ele lá, por enquanto é isso, um beijo, até a próxima e tchau.